E aí, meu amigo fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias relevantes e sem sensacionalismo. No vídeo de hoje vamos falar sobre nova novela envolvendo o meia atacante Luan. Presidente do Timão, André Sanches faz parte do número total de infectados no Parque São Jorge. Você sabia que o atacante Jô por pouco não abandonou os campos para seguir carreira no futsal? Vamos falar também sobre a apresentação oficial de Jô que foi realizada por videoconferência. Tudo isso e muito mais fanático, não fique de fora, ajude o nosso canal a continuar fortalecendo a fiel torcida com as nossas notícias diárias. Deixe seu like maroto e confira aí se você realmente está inscrito no nosso canal. Faça parte desse bando de loucos e visite nossas mídias sociais, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Jô foi apresentado oficialmente como reforço do Timão para os próximos 3 anos e meio na tarde desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, após o treinamento da equipe. Em função da pandemia do coronavírus, o centroavante teve se der sabatinado pelos jornalistas por meio de uma videoconferência. Equipado com notebook e fone de ouvido, e sentado na tradicional bancada da sala de imprensa do CT, o jogador escancarou seu lado torcedor para explicar os motivos que o levaram para assinar com o Timão, independente dos problemas financeiros que têm tomado conta do noticiário alvinegro nos últimos meses, inclusive com pendências ainda a serem equalizadas pela sua passagem de 2017. Abre aspas. Já deixei claro que a parte financeira, para mim, não ia interferir em nada. Tenho um carinho pelo clube e a gente sabe que hoje não é o Timão, é o mundo inteiro, temos de ter paciência, entender e saber que é o Corinthians. Para mim não foi empecilho, nada. Avisou Jô. A ansiedade em concluir a transferência do Nagoya Grampus, do Japão, para o Timão fez Jô sequer aguardar outros possíveis interessados em seu futebol. Abre aspas. Existia certas especulações, mas nada oficial. Eu sempre deixei claro meu desejo de voltar ao Corinthians. Eu poderia ter escutado outras propostas, esperado mais, mas penso muito na minha família, esposa, e aqui dentro, não só eu, como minha família é muito bem tratada, então, não tinha muito o que pensar. Aliás, não é só a esposa e os filhos de Jô que estão empolgados com a terceira passagem do jogador pelo alvinegro do Parque São Jorge. Abre aspas. Meu pai está muito feliz. Eu ainda dou umas travas nele, porque não posso contar muito da minha vida, porque ele adora soltar as coisas, ele sabe disso. Mas, ficaram muito felizes, não só ele, a família toda, todo mundo corintiano, vou poder dar continuidade na minha história com o clube. Jô foi revelado pelo Timão, e já conquistou 2 campeonatos brasileiros e um paulista defendendo o clube. O novo camisa 77 admitiu que toda essa ligação o afasta de outras equipes. Ele só não parece muito preocupado com isso. Abre aspas. Eu deixo sempre claro porque acho que temos de ser sinceros, mas o futebol é aberto. Houve especulações, sim, mas sempre deixei claro que se eu voltasse ao Brasil, a prioridade seria o Corinthians. Isso afasta um pouco, sim, mas sou muito sincero, honesto e tenho palavra. Apesar de ressaltar várias vezes que não pretende se aposentar aos 36 anos, quando terminará seu atual vínculo, o novo reforço corintiano reconheceu que encerrar a carreira onde tudo se iniciou é um objetivo. Abre aspas. A gente sonha, é um sonho isso. Comecei no Corinthians com 7 anos de idade, rodei o mundo para fora e lógico que a gente sonha em terminar onde começou. Com certeza passa na minha cabeça encerrar no Corinthians. Por uma dívida do América Paulista, o Timão terá de informar à justiça os valores que pagou pela compra dos direitos do atacante Luan junto ao Grêmio. A negociação girou em torno de 22,7 milhões de reais. A decisão é da última segunda-feira, determinada pelo juiz Marcel de Ávila Soares Marques, da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. O alvinegro paulista tem 15 dias, contados a partir de 22 de junho, para responder. O Timão passou a fazer parte do caso por precisar pagar ao América o mecanismo de solidariedade da FIFA.
Luan jogou no clube do interior paulista entre 2012 e 2013, o que nos cálculos da diretoria corresponde a aproximadamente R$52 mil. De acordo com a decisão, o Corinthians tem de bloquear qualquer pagamento ao América e depositar o valor em juízo. Abre aspas. O América ainda não recebeu, mas não estamos preocupados com esse dinheiro. O interesse do América é pagar as pessoas, não contamos com esse valor, que é pouco, coisa de R$52 mil. Não vamos nem contestar a decisão da justiça, disse o presidente do América, Luiz Donizete Prieto, conhecido como Italiano. Um dos mais tradicionais times do interior de São Paulo, o América está sendo processado em uma ação conjunta que envolve 136 pessoas, no valor de R$7 milhões. Por conta do processo, o clube teve o estádio Benedito Teixeira penhorado e colocado em leilão 3 vezes. O Timão não costuma divulgar os valores pagos nas contratações, nem os percentuais dos direitos econômicos adquiridos de cada jogador. No entanto, os montantes são detalhados no balanço financeiro divulgado pelo clube. No referente ao ano de 2019, a negociação de Luan não entrou na relação, números que só estarão disponíveis no balanço do ano que vem. Por muito pouco a trajetória profissional de Jô não foi feita nas quadras. Isso porque antes de se firmar no futebol de campo, ele dividia seu talento com o futsal do clube e chegou a ter dúvidas sobre qual destino escolher. Em entrevista ao site oficial do Corinthians, o atacante, que está de volta para uma terceira passagem, contou como foi esse passado no futebol de salão. Em determinado momento de sua infância, quando o atacante já havia iniciado sua trajetória no campo, em 1996, com 9 anos, recebeu o convite para integrar também o futsal corintiano, quando foi visto jogando por outro time de salão. Abre aspas. Eu iniciei no futsal num time chamado Levaí da Vila Maria, fiquei só 1 ano lá e o Corinthians me observou e como eu já estava no campo, me convidaram para o futsal. Eu comecei a jogar campo em 1996, minha ida para o futsal foi em 1997, 1998, mais ou menos, contou o Jô. Segundo Dário, pai do centroavante, o Corinthians marcou um amistoso com o Levaí para ver como o menino atuava nas quadras e se seria bom levá-lo também para o futsal. O jogo terminou 5-5, Jô anotou 4 gols pelo Levaí e a partir dali foi incorporado ao futsal corintiano, onde ficou até 2001, 2002. Já treinando na base do campo, Jô começou a ficar cada vez mais tempo dentro do Parque São Jorge. Segundo seu pai, depois da escola ia para o Tatuapé e lá ficava o dia inteiro, treinando campo durante a manhã e futsal pela tarde. Abre aspas. Eu gostava das quadras porque eu conseguia me divertir bastante. Óbvio que você consegue fazer mais gols e fazer gol sempre é gostoso. Foi maravilhoso, consegui desfrutar bem do futsal, aproveitar cada momento, disse o atacante. E Jô realmente desfrutou das quadras, assim como o futsal do Timão desfrutou de Jô. De acordo com seu pai, o jovem corintiano ganhou e foi artilheiro de todos os torneios que disputou pelo futebol de salão alvinegro. Inclusive, quando já não atuava tanto pelo futsal, permanecia inscrito para poder atuar em jogos decisivos. Dário também afirmou ao site do Timão que o atacante chegou a anotar 60 gols em um ano, 30 tentos em cada semestre. A identificação de Jô com o salão era tamanha, que seu pai confessou que em certo momento houve dúvida sobre qual modalidade seguir. A opção, obviamente, foi o campo, mas o centroavante acabou levando consigo muita coisa que desenvolveu nas quadras, onde ficou por alguns anos. Abre aspas. O futsal ajuda muito. Os jogadores do campo que jogaram futsal sabem o quanto ajuda. O quanto você precisa raciocinar rápido, usar bem o corpo. Posteriormente para mim foi ótimo porque a minha função de fazer o pivô, ajeitar para os companheiros e obviamente ser o finalizador, tudo isso eu trouxe do futsal, onde pude desenvolver bem, concluiu o atacante Jô. E aí fanático, deixe nos comentários se você já conhecia essa história do atacante Jô. Já aproveita e deixe aquele like maroto e confere se você realmente está inscrito no nosso canal. Fique sempre atualizado com as nossas notícias diárias.
O presidente do Timão, André Sanches, contraiu coronavírus, mas já está curado. O dirigente passou por exames há cerca de 60 dias e foi constatada a presença do vírus no seu organismo. O Alvinegro Paulista foi o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com mais número de casos em seu elenco, 21. Andrés está bem e já recuperado, segundo informações do clube. De acordo com a nota sobre o caso, o presidente corintiano não apresentou nenhum sintoma e não esteve no CT Joaquim Grava desde a reapresentação do time. No domingo, o Timão anunciou que 21 jogadores do grupo profissional foram infectados pela Covid-19. Desses, 13 já se recuperaram, enquanto outros 8 estão afastados em quarentena. Avaliado periodicamente pelo Departamento Médico do Parque São Jorge, o presidente André Sanches apresentou em seus testes, há mais de 60 dias, a hemoglobina IgG, o que significa que já teve contato com o coronavírus. No entanto, não apresentou nenhum dos sintomas da Covid-19 e não esteve no CT Dr. Joaquim Grava desde a reapresentação do elenco, informa o clube. O Timão apresentou nesta quinta-feira o atacante Jô, em entrevista coletiva virtual. O jogador passou por testes do Covid-19 e não é um dos infectados. Os nomes dos 21 jogadores com a doença até agora não foram divulgados. Valeu, amigo fanático, compartilhe esse vídeo e faça outro fanático feliz. Acesse o nosso site oficial no www.corinthiansnovaera.com.br e participe da nossa galeria de fiel fanático torcedores. Valeu, fanático, assista o próximo vídeo, e vai Corinthians!